Bem, temos aqui um filtro retificador, na verdade, retificador de onda completa com filtro capacitivo. Esse carinha aqui. Beleza. Então a gente tem vários componentes aqui bem interessantes. Eu vou até desligar aqui pra gente ver melhor. Aqui. Aí, temos o nosso capacitor eletrolítico, então um capacitor polarizado. E temos desses dois capacitores pequenininhos aqui, parecem um feijãozinho, que são despolarizados, eles não têm polaridade. Então eles são mais tranquilos para você ligar. Esse aqui, ele pode explodir se você ligar errado, se você inverter, positivo ou negativo. Então o que acontece aqui neste circuito? A gente tem na tomada nossos 60 Hz a 127 volts, que passa por esse transformador abaixador, que de 127 ele abaixa para 12 volts. A gente vai ver bem aqui, ó, 12 volts com 0,4 ampere, com essa configuração aqui. É bom isolar os terminais que você não vai usar para dar um belzinho. Você coloca uma fita, você usa só os terminais, deixando só os terminais que você não vai usar, sem isolação, beleza? Então a gente está baixando a tensão de 127 para 12 volts. Só que é interessante a gente pensar assim, aqui tem 60 Hz, aqui tem 60 Hz. Só que depois que passa por essa ponte de diodo, a gente não tem mais 60 Hz, a gente tem 120 Hz. Sempre que você tem uma ponte de diodo, ela vai duplicar a frequência. Então, no caso aqui, a gente está saindo com 120 Hz. Isso é muito importante, porque para dimensionar esse cara aqui, que é o nosso filtro capacitivo polarizado, né, você tem que saber a frequência do circuito. Como que a gente dimensiona ele? Você pega a corrente máxima do circuito, divide pela tensão de onda, tensão da onda do circuito, multiplicado pela frequência, que a gente é o 120. Tá, beleza. Então, qual que é a corrente? A corrente, a gente pega a corrente que vai alimentar máxima do circuito. Poderia ser a corrente desse LED que eu estou alimentando aqui? Poderia. Mas a gente alimenta com a corrente máxima, né? Então, por exemplo, esse transformador aqui, ele consegue máximo 0,42 ampere em 12 volts. Então, se você quer mais corrente, você teria que ter um transformador mais potente que esse, com mais corrente, né? Então, no caso, para calcular o filtro capacitivo, a gente pode usar o máximo do transformador. A gente usa na forma. A tensão de onda, como que a gente faz isso? Aqui tem 12 volts que você entrega. Só que quando você faz o pico, é o RMS, né, no caso, né? Que é 12 volts é RMS. Você tem que achar o pico desse daqui. Pico, a tensão de pico é igual a RMS vezes raiz de 2. Nessa continha a gente vai ver que a tensão de pico desse circuito, aqui nessa ponte, vai ser 17 volts. Esse carinha que a gente está trabalhando aqui, esse LM7805, deixa eu ver se eu consigo mostrar. 7805. Não sei se eu consigo mostrar. Beleza, mas é o 7805. Ele entrega 5 volts, por isso a terminação dele. Só que para trabalhar, ele tem que ter no mínimo 2 volts a mais. Então ele tem que ter no mínimo 7 volts para entregar os 5 volts. Mas já que a gente não quer que ele oscile, a gente pode entregar dar um pouquinho mais para ele, no caso, uns 10 volts. Então, para fazer o cálculo, aqui a gente usa o delta, que é para a gente usar a tensão de onda, né? Vai ser o máximo que o circuito tem aqui, que é os 17, menos a queda dos diodos. Na ponte a gente trabalha com 2 diodos por vez. A queda de um diodo é 0,7. Então de 2 diodos, 1,4. Então
17 menos 1,4, aproximadamente vai dar 15 volts, tensão máxima. Tensão mínima aqui nesse cara poderia ser 7, mas a gente vai colocar 10. Então a gente tem uma tensão de onda de 5,5 volts, vezes a frequência de 120 Hz. Você vai fazendo essa conta, a gente vai ter um valor aproximado de 600 e pouquinho microfarad. Então esse capacitor aqui é para ver que é 1000 microfarad. Sempre você dimensionar para mais. Eu não tinha próximo de 600, coloquei de 1000, mas é bom você colocar sempre a mais. E ver também a tensão, né? No caso aqui, o circuito nosso não vai passar de 50 volts, então esse capacitor vai suportar tranquilamente. E ele ligado corretamente. Então a gente já tem o capacitor dimensionado. Esses dois carinhas aqui, que são os cerâmicos, né? Os capacitores cerâmicos, eles não são polarizados. E o valor deles você acha no datasheet do 7805. Então, só olhando no datasheet, a gente tem esses valores. Mas aqui, na entrada dele, eu acho que é um 334, então é um de 330 micro, e aqui é um de 100 microfarad. Mas lembrando que para você comprar, você encontrar esses capacitores, eles são em picofarad. Então, por isso o 334, né? 3 com 4 zeros, picofarad. Esse daqui é um de 100. E tem um diodo aqui no meio para a corrente reversa, né? Então ele bloqueia a corrente reversa. O diodo tanto retifica quanto ele ajuda na proteção do circuito também. Com tudo isso, a gente pode alimentar nosso diodo, emissor de luz, nosso LED, também é um diodo, né? Um resistorzinho aqui, limitando, porque a gente tem 5 volts, o diodo trabalha com os 2 volts, então fica uns 3 volts aqui no resistor, para ter nossos 2 volts e 20 mA no LED. É isso daí, tem as ligações. É claro, se você entende um pouco de eletrônica, vai saber que está tudo errado as cores aqui. Realmente, eu fiz meio bagunçado as cores. Um erro grande mesmo, né? Não admito que é um erro muito grande, mas o circuito ele funciona. Então a gente tem a ligação aqui. E dá para provar que tem um capacitor, porque quando a gente desliga, demora um pouquinho, né? Se eu colocasse um de 2000 microfarad aqui, ia demorar mais ainda para desligar. Mas é isso aí, galera. Falou!